Centurião romano Júlio. Interferência resoluta. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Ad 27, 42, 43. O centurião Júlio salvou a vida de Paulo quando outros soldados queriam matá-lo. Com isso, o evangelho chegou a seu destino, a Roma. Você, ao se empenhar com resolução e coragem, também contribui para que o evangelho seja difundido, independentemente de seu empenho ser reconhecido por todos ou ocorrer de forma mais escondida. Seja uma pessoa que não concorda com tudo o que o ambiente lhe sussurra aos ouvidos, mas faça aquilo que o Espírito Santo o constranger a fazer. Você é importante. Deus pôde usar um perseguidor como Paulo. Usou um colérico como Martim Lutero, e um melancólico como John Wesley, e uma tetraplégica como Joni Eareckson Tada. Deus pôde usar uma tetraplégica como Joni Eareckson Tada. O corpo humano tem muitos órgãos, mas só quando todos eles operam em conjunto é que formam o corpo. O corpo de Cristo também funciona assim. Os crentes devem evitar dois erros muito comuns. 1. Ter orgulho de suas capacidades, ou 2. Achar que não tem nada a oferecer à comunhão dos cristãos. Ao invés de nos compararmos uns com os outros, deveríamos usar os diferentes dons que Deus nos deu para espalhar a boa mensagem do Evangelho. Paulo, ao usar o corpo como analogia, salienta a importância de cada membro da igreja. Quando uma parte aparentemente sem importância deixa de funcionar, o corpo todo fica menos eficiente. Considerar o próprio dom mais importante que o dom de outro é sinal de orgulho espiritual. Não devemos menosprezar aqueles que parecem menos importantes, e não devemos invejar aqueles que possuem dons mais vistosos. Ao invés disso, deveríamos usar os dons que nos foram dados para animar outros cristãos a também usarem as capacidades que Deus lhes concedeu. Quando não fazemos isso, a comunhão dos crentes é menos eficiente. Comentário da edição alemã da Bíblia Neues Leben. Jovem ou idoso, com mais dons ou menos dons em público ou nos bastidores. Você é importante. Centurião romano Júlio. Interferência resoluta. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da coorte imperial. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Ad 27, 42, 43. O centurião Júlio salvou a vida de Paulo quando outros soldados queriam matá-lo. Com isso, o evangelho chegou a seu destino, a Roma. Você, ao se empenhar com resolução e coragem, também contribui para que o evangelho seja difundido, independentemente de seu empenho ser reconhecido por todos ou ocorrer de forma mais escondida. Seja uma pessoa que não concorda com tudo o que o ambiente lhe sussurra aos ouvidos, mas faça aquilo que o Espírito Santo o constranger a fazer. Você é importante. Deus pôde usar um perseguidor como Paulo. Usou um colérico como Martim Lutero e um melancólico como John Wesley, e uma tetraplégica como Joni Eareckson Tada. Deus pôde usar uma tetraplégica como Joni Eareckson Tada. O corpo humano tem muitos órgãos, mas só quando todos eles operam em conjunto é que formam o corpo. O corpo de Cristo também funciona assim. Os crentes devem evitar dois erros muito comuns. 1. Ter orgulho de suas capacidades, ou 2. Achar que não tem nada a oferecer à comunhão dos cristãos. Ao invés de nos compararmos uns com os outros, deveríamos usar os diferentes dons que Deus nos deu para espalhar a boa mensagem do Evangelho. Paulo, ao usar o corpo como analogia,
salienta a importância de cada membro da igreja. Quando uma parte aparentemente sem importância deixa de funcionar, o corpo todo fica menos eficiente. Considerar o próprio dom mais importante que o dom de outro é sinal de orgulho espiritual. Não devemos menosprezar aqueles que parecem menos importantes, e não devemos invejar aqueles que possuem dons mais vistosos. Ao invés disso, deveríamos usar os dons que nos foram dados para animar outros cristãos a também usarem as capacidades que Deus lhes concedeu. Quando não fazemos isso, a comunhão dos crentes é menos eficiente. Comentário da edição alemã da Bíblia Neues Leben. Jovem ou idoso, com mais dons ou menos dons, em público ou nos bastidores, você é importante. Júlio. Interferência resoluta. Júlio, mesmo sendo um oficial romano, viu em Paulo algo que outros não conseguiam enxergar. Ele não apenas agiu com humanidade, ele agiu com discernimento. Em um momento de crise, quando a espada era mais rápida que a razão, sua interferência foi resoluta. Ele não precisava se importar. Não havia nenhum benefício aparente em proteger um prisioneiro. Mas a escolha de Júlio mudou o destino de muitos. Assim também é a sua influência. Talvez você ache que sua participação na obra de Deus é pequena demais, discreta demais, sem visibilidade, mas Deus vê. Ele sabe que cada pequeno gesto seu pode desencadear grandes impactos. Assim como a escolha de Júlio salvou Paulo, que por sua vez levou o Evangelho ao coração do Império Romano. Você já parou para pensar quantas vezes uma atitude sua impediu que algo pior acontecesse? Quantas pessoas já foram tocadas por uma simples palavra, uma oração silenciosa, uma ajuda nos bastidores? Nem tudo o que é grandioso precisa de holofotes. Às vezes, a glória de Deus se revela nos bastidores, no silêncio das decisões corajosas. Não é sobre a grandeza do palco, mas sobre a fidelidade no propósito. Lembre-se, Deus não está procurando talentos extraordinários, mas corações dispostos. Não importa se você é um Júlio anônimo na multidão. Sua decisão pode ser o empurrão que salva um Paulo e transforma uma geração. Que hoje, como Júlio, você se levante com coragem para fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Talvez ninguém se lembre do nome de Júlio em um sermão, mas Deus se lembra. Talvez você também esteja nos bastidores. Talvez ninguém saiba o que você faz, mas saiba disso. Deus sabe, e Ele usa cada detalhe, cada decisão silenciosa para cumprir seus planos eternos. Você é importante. Deus pode usar o seu sim para tocar o mundo. Ele usou um perseguidor como Paulo, um colérico como Lutero, uma tetraplégica como Joni Eareckson Tada. E Ele pode usar você. O corpo tem muitos membros e nenhum deles é irrelevante. Quando um falha, o corpo todo sente. Quando um se levanta, todos se movem. Use seu dom, não se compare, não se esconda. Você é parte essencial do corpo de Cristo. E aí você está pronto para ser como Júlio? Agir com coragem quando todos querem desistir? Fazer o certo mesmo que ninguém aplauda? Você já foi como Júlio na vida de alguém? Ou já foi salvo por alguém assim? Compartilha com a gente nos comentários. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra, mesmo que o mundo não veja, Deus vê cada passo de fé. Queridos, sou muito grata a todos que assistiram este vídeo até o final. Continue nos prestigiando. Deixe seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.